Olá, boa noite. Todos que seguem o nosso canal, nosso perfil, pelos caminhos da Segunda Guerra Mundial. Hoje nós vamos falar sobre os atentados contra Hitler, esse tema que é tão instigante, é tão apaixonante, né? Nós vamos ter boas surpresas quando a gente falar de todo o conteúdo de hoje, tá certo? Antes vamos receber as pessoas que estão entrando. Joaquina, seja bem-vinda. Mônica Dourado, seja bem-vinda. Boa noite, Joaquina. É um prazer estar com vocês aqui. Hugo Cavalli entrou, Maurício Câmara, 88. Estou recebendo as pessoas antes da gente começar, tá certo? Vocês dão um tempinho. Olá, Mônica. Não é? Vocês concordam comigo que esse tema é super instigante, é uma coisa meio misteriosa, que atrai muita atenção da gente. É por isso que a gente escolheu. Eu não lembro quem foi que deu a sugestão, se foi a Mônica ou se foi a Joaquina. Acho que foi a Mônica que deu essa sugestão. Isso, exato. Luciana Medeiros, Jacinta, sejam bem-vindas. Priscila Greenblatt, Ruth Almeida 27. Isso, a Mônica foi quem deu a sugestão, ela está confirmando aí. Ok, pessoal? Vamos esperando as pessoas entrarem mais um pouco e daqui a pouco a gente já começa. Vou aproveitar antes de começar para falar sobre a nossa programação do próximo sábado. Nós vamos ter um convidado, o psiquiatra Rubens Bercer, tá? Ele vai falar sobre Hitler, um enigma. Ele é psiquiatra, é mestre pela FMU, tá? E vai nos falar um pouco da mente de Hitler, de quem Hitler era, né? Como pessoa humana. A Operação Valkyrie me atrai, a Mônica diz. Denise, guia de turismo, entrou aí. Laurismar, seja bem-vinda, Laurismar. Estamos sentindo sua falta, mas eu acho que não me lembro se você veio das 2 vezes para trás. Sei que você veio um dia, mas outros você deixou de vir. Denise, guia de turismo, boa noite. Vamos já começar, só recebendo as pessoas, fazendo como se diz no Nordeste, fazendo sala, né? Recebendo, dando boa noite, dizendo algumas palavras. Eu não posso esquecer de dizer que a programação de setembro e outubro, pessoal, é imperdível, tá? A programação é a seguinte: nós vamos falar com guias de todo mundo, são brasileiros, exceto um, né? Mas o restante são todos brasileiros. E nós vamos falar sobre memórias da Segunda Guerra Mundial. Essas memórias físicas, intangíveis, pode ser mentais, né? Da própria cultura local. Nós vamos falar como é que eles veem que as pessoas, tanto do ponto de vista dos memoriais, como do ponto de vista da cultura local, como é que essas pessoas absorveram a ideia da Segunda Guerra Mundial, tá certo? E nós temos 9 guias espalhados em todo o mundo que vão falar conosco. Olha, pessoal, que programação legal. Todos os sábados de setembro e outubro. E entrando em novembro, um sábado, ok? Todos os sábados, 16 horas, nós vamos falar com essas pessoas de todo mundo. Países Baixos, de Berlim, de Munique, do Egito, da Inglaterra, da Bélgica, que mais? Da França, tá? Muita coisa boa vem pela frente aí, tá, pessoal? O Veloso Sky, é o Veloso, nosso companheiro de grupo? Deve ser, Veloso Sky. Mônica Dourado, que promissoras as novas lives. E são mesmo, vão ser de arrasar, tá certo? Vai ser muito bom. Todos os sábados de setembro e outubro e um sábado de novembro, onde a gente encerrará, ok? Tomás, seja bem-vindo, Tomás. E já a gente vai começar. Mais 1 minuto a gente começa, tá? Então, feitas as propagandas, no sábado de novo, vamos falar com o nosso psiquiatra de São Paulo, o Rubens Belcer,
e ele vai falar sobre Hitler, um enigma, tá? E aí, na outra quarta-feira e no outro sábado, nós estamos ainda por definir, né? Mas sempre serão boas lives. E setembro, outubro, nos dias de sábado, nós teremos essa programação com os guias de todo mundo, tá? Nas quartas-feiras, continua com o nosso grupo local, nós vamos revezar com convidados, comigo, com o Manuel ou com outros convidados, tá bom? Vamos lá começar a falar? Bom, vocês concordam comigo que não há, ou nem houve na história, nenhum outro líder mundial de alguma nação que tenha sido tão vítima de atentados, de tentativas de assassinato, etc., como Hitler? Vocês concordam? Acho que sim, né? O Hugo Cavalli diz: um prazer conhecer você, visto pelo Face em um grupo sobre a Segunda Guerra, e foi um assunto que me interessou. Ok, Hugo, seja bem-vindo então. Fique aí e tenho certeza que você vai gostar. Cláudia Castilho Monteiro entrou, seja bem-vinda. Isso. Então Hitler foi uma espécie de imã dessas tentativas de assassinato, né? Porque ele suscitava muita paixão, e essa paixão podia ser tanto a favor como contra, né? Ele suscitava muito essa passionalidade, né? E como ele tratava os seus cidadãos, exceto os alemães, arianos, etc., mas os outros ele tratava com muita brutalidade, era lógico que ele recebesse isso em troca, não é verdade? Então, ele era muito odiado também, era amado por uma parte da população alemã, mas também muito odiado. Olha, pessoal, de cara eu vou logo recomendar um livro para vocês, tá? Eu estou sem ele aqui, porque nesse momento vocês estão percebendo que eu estou fora do meu estúdio, da minha casa. Nós estamos numa casa de praia, em isolamento social com a família, tá? E eu não estou com o livro aqui. Ana Paula Oliveira entrou, seja bem-vinda, Ana Paula. O livro é Matando Hitler, tá? Vou repetir, Matando Hitler. O título original é como se fosse 42 formas de matar Hitler, tá? E eu vou dizer já já por quê. Mas na tradução para o português ficou Matando Hitler. O autor é Roger Moorhouse, tá? Por que essa questão dos 42 atentados? Ele fez um levantamento e descobriu que foram praticados, executados ou então planejados 42 atentados contra a figura do Führer, do Hitler, né? E ele mostra isso no livro, né? E claro, isso aí entre planejados, entre executados, alguns nem saíram do papel, tá? Mas ele descobriu que eram verdade, pela documentação, pelos depoimentos, etc. Então, esse livro, Matando Hitler, é muito interessante de ter, ok? Para você basear. E eu baseei essa palavra de hoje, essa nossa live, nesse livro do Roger Moorhouse, tá? Bem, então isso levou, esses 42 atentados, né? Levaram Hitler à convicção de que ele era o escolhido da providência para resgatar a glória da Alemanha e para dominar o mundo, tá certo? E ele começou a falar disso muito cedo, tá? Ele estava na Primeira Guerra Mundial como um mensageiro, um estafeta, né? E aí ele estava ferido por causa digamos assim, com irritações, etc., por causa do gás, né? E ele ele encontrou um soldado inglês de arma em punho, apontou para ele, e o soldado inglês confirmou o soldado inglês chamado Henry Tandy, confirmou que ele poupou um alemão da morte porque resolveu não atirar porque ele estava ferido, tá? Só que ninguém sabe se isso era verdade, tá? Depois as pessoas disseram que o destacamento do Henry Tandy já havia saído dali há 2 semanas, não tinha mais condições dele estar ali.
Mas ele alegou isso e mandou fazer uma pintura e colocou na sua casa lá em Berchtesgaden, né? Ele tinha essa pintura do soldado inglês apontando a arma para ele, e ele desde cedo teve essa certeza de que ele era uma pessoa escolhida pela providência e poupada pela providência, tá certo? A Renata Barão entrou, seja bem-vinda. Hugo, talvez nem alguns imperadores romanos sofreram tantos atentados como Hitler. É verdade, Hugo, é verdade. Tá? A Adriana Plock entrou, seja bem-vinda. Então, vamos lá. Mas de fato, né? Vocês já pensaram nisso, pessoal? Como é que uma pessoa pode ter escapado de tantos planos para ela tirar a vida? Tantos planos que resultaram em uma bomba que não explodiu, uma arma que não disparou, uma pessoa que não encontra o ângulo certo para atirar, enfim, né? Vocês não acham isso uma coisa muito fantástica? Algumas pessoas procuram respostas, digamos assim, sobrenaturais para isso, tá? Eu até respeito quem tem essa visão, né? Porque não podemos garantir nada, né? Esse mundo palpável, o mundo físico, não representa tudo que existe no mundo, não é verdade? A Glaucia Gislaine entrou. Ronaldo, seja bem-vindo, Ronaldo. Então, eu vou citar para vocês, a Mônica diz, já pensei, deve ser proteção do mal. Eu não garanto que não tenha sido, né? De fato, o mundo físico é só uma parte do nosso mundo. Então vamos lá. Eu vou citar aqui, pessoal, alguns atentados planejados ou executados que a gente não vai falar sobre eles mais detidamente, tá? Por exemplo, houve em 32, quando ele estava fazendo campanha política em toda a Alemanha, né? Houve um tiroteio contra o trem dele por alguns assassinos anônimos. Isso em março de 32, foi o primeiro. Em Estrasburgo, em junho desse mesmo ano, houve uma emboscada armada e ele escapou. Enfim, a comitiva dobrou numa rua anterior a que os atiradores estavam. Tá? Um outro em Nuremberg causou um arranhão na sua cabeça, alguém tentou bater nele e causou esse arranhão na cabeça. Foi em julho desse mesmo ano. 2 que não foram realizados, mas foram planejados. Um buquê de flores que esguicharia veneno e uma caneta tinteiro com explosivos. Isso em 1933. Depois de 33, pessoal, a segurança se tornou mais rígida, mas mesmo assim, cerca de 17 planos foram detectados pelo serviço secreto nazista, tá? Por exemplo, 500 quilos de explosivos, aliás, que foram colocados numa ponte na Polônia depois da invasão, tá? E esses explosivos não foram acionados, tá certo? Aliás, eles foram acionados, mas não explodiram. Vamos lá. Então, esse foi alguns dos atentados que nós citamos, que nós não vamos falar sobre eles detidamente, mas vamos falar só de 6. Esses 6 foram os mais conhecidos, ficaram para a história, ou porque eles quase conseguiram essa finalidade de matar Hitler, ou porque eles foram curiosos. Eles, não tendo sido bem-sucedidos, de qualquer forma eles ficaram na história por essa curiosidade, né? Vamos lá. Jane Peixoto de Mello entrou aí, seja bem-vinda. E agora vamos começar pelo número 1, tá? O atentado número 1 aconteceu lá em 1921, quando ele sequer sonhava em ser Führer, tá? Foi numa cervejaria, na Hofbrauhaus, que muita gente conhece, uma cervejaria super gostosa, acolhedora, bonita, histórica, não é? Como vocês sabem, lá em Munique há uma tradição, na Alemanha de uma forma geral, há uma tradição de se resolver coisas nas cervejarias, né? Eu diria que é um bom hábito, não é? Então, eles estavam lá na Hofbrauhaus e houve uma discussão, se começou a jogar cadeira,
gente brigando, né? E uma briga de bêbados então começou. Ele estava discursando, o Hitler fazia muito isso, ele gostava de ser ouvido, né? E aí voaram canecas, cadeiras, muita bagunça, né? E um grupo de pessoas resolveu puxar das suas pistolas, dos seus revólveres e atirar nele. E nenhum tiro pegou, tá? Ele não se machucou e ainda continuou a discursar por mais 20 minutos até que a polícia chegou. O encontro do ditador com a morte apenas aumentou o seu fervor pela causa nazista, né? Ele, como era um fanático de primeira ordem, né, de carteirinha, ele aumentou ainda mais o entusiasmo pela causa nazista, tá? Murilo Michel entrou, Michele Mauric entrou e Elvis Castro entrou também. Todos sejam bem-vindos, tá? A Glaucia Regislaine falou aí. Ok, Cláudia Gadelha entrou. Nós falamos agora do primeiro atentado, que foi a briga na cervejaria de Munique. Vamos guardando, hein? O segundo atentado, tá? O segundo atentado, pessoal, foi o de Maurice Bavot. Maurice Bavot era um francês que estudava teologia, não é? E depois que ele entrou no seminário, ele ficou convicto de que o Hitler era um perigo para a Igreja Católica, tá? E de fato, como na história provou, né? Ele era um perigo. Então, o que é que ele fez? Foi até uma loja especializada, comprou uma pistola Schnauzer 6.35, semiautomática, tá? Uma pequenininha que encaixa na mão, né? E ele achava, então, comprou essa pistola porque queria matar Hitler, porque achava que Hitler era uma encarnação de Satã, né? E que era seu dever espiritual matá-lo, né? Quando houve a comemoração em 9 de novembro de 38, como sempre houve no nazismo, aquela comemoração do golpe da cervejaria, né, que algumas pessoas morreram, e eles comemoravam isso, recordavam essa tentativa de golpe como uma coisa positiva para eles, né? E aí, nessa data, de 9 de novembro de 38, eles estavam marchando por Berlim, né? E o Bavot, Maurice Bavot, ficou, para quem conhece, desculpem, não foi Berlim, foi Munique, ok? Então ele se postou ali perto do arco da entrada da Marienplatz, a praça mais central de Munique, mais conhecida, né? Ficou naquele pórtico onde se entra por baixo, né? Ele ficou ali e se preparou. Muita gente, né? Havia uma grande multidão. E aí ele estava com a arma enfiada no bolso, colocou, né? Mas no momento que Hitler ia passando, todo mundo fez a saudação nazista. E aí tirou completamente a visão dele. Ele estava mais ou menos a 7,5 metros, né, de Hitler. Ele poderia ter acertado, como o próprio Roger Moorhouse, do livro, fez uma projeção no filme Matando Hitler, que você pode encontrar no YouTube, viu, pessoal? Filme Matando Hitler, ou 42 Formas de Matar Hitler. Aí varia o nome, mas eu encontrei como Matando Hitler. E aí ele fez a reconstituição e ficou muito claro que Maurice Bavot poderia mesmo ter morto Hitler naquela hora. Havia uma possibilidade. Ele estava a 7,5 metros mais ou menos de distância. Mas aí Hitler passou e aí, como tinha muita gente, a polícia cercando todo o local, né, ele desistiu. O que foi que aconteceu? Desistiu e voltou para a França. Pegou um trem e foi para a França. E aí a polícia pediu a documentação dele, era a Gestapo, viu que ele tinha arma, né? E o mapa, né, da cidade, e ele confessou sob interrogatório que tinha um plano para matar Hitler. Aí, em maio de 41, ele foi executado na guilhotina em Plötzensee, em Berlim, ok? Então, foi um atentado que aconteceu em Munique, fazendo a correção, tá? Embora ele tenha sido executado lá na prisão de Plötzensee, lá em Berlim, ok? Falamos de 2 atentados até agora. Primeiro, lá na cervejaria. O segundo, de Maurice Bavot, no meio da marcha
dos nazistas lá em Munique, ok? Isso aconteceu em 1938, ok? Vamos lá. O terceiro atentado foi um muito conhecido, que ficou notabilizado pelo filme 13 Minutos, né, que vocês devem ter assistido, ou se não assistiram, assistam, é um filmaço muito bom e é muito fiel à história. Georg Elser era um carpinteiro alemão comunista, tá? Ele era ferozmente contrário ao nazismo. E aí ele, com os amigos dele, nas reuniões dos comunistas, eles previram que Hitler podia levar o país à ruína financeira, tá certo? Ele mesmo era contra Hitler, porque Hitler, o nazismo e o comunismo nunca se beijaram, né? Eram bicudos, nunca se beijaram. Então, ele decidiu fazer algo a respeito. E ele sabia que todo ano, nessa mesma festividade que o Maurice Pavot, no atentado anterior, ele tinha participado, essa festividade da comemoração do putsch da cervejaria, do golpe da cervejaria, ele sabia que Hitler discursava numa cervejaria chamada Burgenbraukeller, que não existe mais. A gente vai já dizer o que foi que aconteceu com ela. Em Munique também. Nesses primeiros anos, tudo acontece em Munique, ok? E aí ele passou vários meses construindo uma bomba relógio sofisticada, né, de 50 quilos de explosivos, tá certo? E fez um relógio especial com um timer de 144 horas, que não existia na época. Relógio super sofisticado, tá? Depois colocou numa caixa construída com cortiça, era madeira, mas toda forrada com cortiça, para abafar o tic-tac do relógio, da bomba relógio, ok? Quando ela ficou pronta, que aí já foi um tempo, né, de construção disso, ele foi para Munique, porque ele morava na Floresta Negra, tá? E começou a entrar furtivamente na cervejaria Burgenbraukeller, todos os dias. Quando acabava o expediente, ele entrava sorrateiramente, ficava lá a madrugada inteira montando na pilastra, numa coluna que ficava atrás da tribuna onde Hitler discursava, sempre, né? Então ele montava lá na pilastra, tirava o forro da pilastra, ia fazendo buraco ali, depois limpava tudo, colocava a madeira de volta, de forma que ninguém percebia. Ele fez isso durante 2 meses, pessoal. Entrando furtivamente na cervejaria e saindo na manhã, na parte da manhã, ok? Bem, ele então, quando terminou de montar, ele a programou para explodir em 8 de novembro. Ele terminou de montar no dia 5 de novembro e já programou para o dia 8 de novembro, guardem a hora, às 21h20, ok? Às 21h20, ou seja, 9h20 da noite. Aproximadamente no meio do discurso do Hitler, considerando que o discurso do Hitler ia começar às 9, tá? E aí ele programou para às 9h20, porque Hitler discursava pelo menos 3 horas, então mais ou menos uns 20 minutos de duração, e a bomba explodiria e mataria Hitler, tá? Bem, aí aconteceu uma coisa inesperada, né? Que foi que aconteceu? Ele planejou o atentado com perfeição, porém a sorte não estava do lado dele, né? Que foi que aconteceu? A Segunda Guerra já tinha começado, tá? Começado em março desse ano, 39, e porque isso foi em 39, né? Haviam 3.000 pessoas lá no recinto da Burgenbraukeller, né? E ele cronometrou, né? Hitler antecipou o discurso dele para as 20 horas. Lembrem, ele ia discursar às 9 horas da noite, antecipou para 8. Né? E além disso, ele disse que teria que sair mais cedo para Berlim, porque ele estava sendo exigida a presença dele. A guerra já tinha começado. Né? Então, o que aconteceu?
8 horas até as 9h07, às 9h07, 21h07, ele fez a última observação dele e saiu, né? Ou seja, 13 minutos antes de 21h20, a hora programada para a bomba explodir, tá? Por isso que o filme se chama 13 minutos, ok? Bem, 21h20 a bomba explodiu, como a coluna era a coluna principal, o teto veio abaixo, matou 8 pessoas e feriu, aliás, exatamente, 8 pessoas e dezenas, cerca de 60 ficaram feridas. Mas Hitler não foi uma delas porque já estava indo para o aeroporto, já tinha ido para o aeroporto para pegar o voo dele, né? Isso, Kátia, história incrível. Oi, Davis, boa noite. A Kátia aí entrou e já deu a participação dela. O Silas Lima Silva entrou aí, seja bem-vindo. Bom, o que aconteceu? No dia 5, quando o Elzer ele montou a bomba, ele cronometrou a bomba, ele já saiu na direção da fronteira da Suíça, né, para fugir. Porque quando a bomba explodisse, ele queria estar já na Suíça, que era neutra. E aí ele não teria perigo de ser preso. Só que aí, por volta, parece, se não me engano, no dia 7 para 8, ele foi preso, encontraram os planos da bomba, encontraram um postal da cervejaria, e aí perguntaram, torturaram e até que enfim arrancaram dele a confissão de que ele tinha cometido o atentado. Mas a Gestapo não acreditava que ele tinha feito sozinho e continuaram a torturar porque achavam que ele devia entregar o nome das outras pessoas. E ele disse, eu fiz sozinho, isso não pode, é uma operação complexa demais, você não pode ter feito sozinho, né? A Persília Gadela Oliveira entrou, seja bem-vinda. Então, ele foi capturado, foi torturado, confessou, né? Foi para Dachau, a prisão de Dachau, do campo, né, de Dachau. Em abril de 45, ele, assim como muitos outros, dos quais a gente vai falar também aqui, né, em abril de 45, ou seja, menos de um mês antes da guerra acabar, ele foi arrastado de sua cela e executado pela SS a mando de Hitler, ok? Não, ele foi preso, Mônica, não foi preso na Suíça. Ele foi preso na fronteira, quando tentava embarcar para a Suíça, ok? Então, falamos de 3 atentados, hein, pessoal? Quais foram? Da cervejaria, em 21. Segundo, o plano de Maurice Bavot. E terceiro, a bomba de Georg Elzer na cervejaria Burger Braukeller. Aliás, pessoal, essa cervejaria Burger Braukeller, tá? Ela hoje não mais existe, porque ela foi demolida, tá? Quando se viu que ela não teria mais sentido, estava praticamente destruída. Ela foi demolida e depois, quando acabou o nazismo, foi colocada uma placa. Ela está num pátio do Hotel Hilton, que fica do lado esquerdo do rio, tá? Ele fica, tem um shopping, uma escola de música e o Hotel Hilton, e tem uma placa no chão fazendo homenagem a Georg Elzer, ok? Camille Ketlin entrou também, seja bem-vinda. Bom, o quarto atentado, pessoal, foi curioso, né? E portanto, assim, chama atenção. Ele foi diferente, tá? Ele foi audacioso, tá? E ele ocorreu em 13 de março de 43, a guerra já rolando, tá? Hitler chegou ao posto lá de Henning von Treschow. Ele era um oficial alemão e era completamente desiludido com o nazismo, porque ele tinha acompanhado o que o nazismo estava fazendo na União Soviética e também com os judeus, tá? E ele fazia parte daqueles oficiais. Depois ele vai entrar numa outra história que vocês vão ouvir agora já. E era uma pessoa que tinha a intenção de fato, torcia pelo fim do nazismo, e ele se envolveu em 2 atentados nessa história toda que a gente está contando, para matar Hitler, tá?
Pois bem, ele então tinha um posto lá em Smolensk, na Rússia. Ele é o chefe desse posto. E aí eles capturaram algumas armas, né, soviéticas e iam fazer uma grande reunião nazista para expor essas armas. Ou não só para aproveitar a tecnologia e tal, mas para mostrar como eles estavam ganhando a guerra, né? Então era ele próprio, Treskov, que estava apresentando as armas, né? E aí, desculpe pessoal, eu misturei uma história com a outra, ó. Desculpe. Vamos voltar. Vamos fazer o seguinte, eu vou falar logo da... Não foi Treskov, tá? Foi Gersdorf. Rudolf von Gersdorf. Esqueçam que eu falei de Treskov. O outro atentado aconteceu na Rússia. Esse não. Na verdade, foi em Berlim. Uma amostra dos armamentos soviéticos aconteceu em Berlim. Ok? Apaga tudo que eu disse. Eu confundi um atentado com o outro. E aí, Hitler ia discursar, né, para os oficiais nazistas. A Ana Beatriz entrou, Reino Oculto RPG entrou. Davis, boa noite. Esse aconteceu em Berlim, né, com Rudolf von Gersdorf. E aí ele tinha uma bomba, a mesma bomba que tinha acontecido no anterior. E aí vocês vão ver o anterior, eu vou citar depois, porque agora eu misturei, né? Foi uma bomba que foi usada no atentado anterior, que era uma bomba de fazer a corrosão de um pino e caía, mais ou menos um martelinho caía, batia no espécie de gatilho e o gatilho explodia. E aí ficou claro que a potência da bomba não daria para destruir o prédio. E aí Gersdorf fez o seguinte: eu quero acionar essa bomba, ele perto de mim. Ou seja, ele admitiu que queria suicidar junto com Hitler, tá? Mas ele disse que valia a pena para a Alemanha. E aí o que aconteceu? E ele estava o tempo todo mostrando, né? Mostrando os armamentos, etc, né? E a bomba tinha uma programação curta, de 10 minutos, tá? E o que aconteceu? O Gersdorf enrolando, segurando o Hitler aí para prolongar a visita, mas aí Hitler, sim, digamos assim, ele ficava entediado muito rápido, né? E aí saiu por uma porta lateral. O que aconteceu? Quando o Hitler saiu, ele viu que não ia conseguir acionar a bomba junto de Hitler, correu para o banheiro e desarmou a bomba, porque senão só ele ia morrer. Ok? Então, reconstituindo. Foi uma missão suicida de Rudolf von Gersdorf, que estava apresentando armamento em Berlim. Ok? Esqueçam aquilo que eu falei antes. Esse atentado ocorreu em Berlim. Mas acabou não acontecendo. E agora a gente volta para o anterior, né? Que foi em 43, que foi a chamada bomba de conhaque de Henning von Treskov. Dessa vez é esse oficial mesmo, tá? O que aconteceu? Henning von Treskov era o chefe do posto de Smolensk. Tudo isso é verdade, tá? Para uma breve visita, né? E aí, quando aconteceu, quando a comitiva do Führer e ele próprio, né, foram embarcar no avião para a viagem de volta, Treskov abordou um membro da equipe, da comitiva, e perguntou se ele poderia levar um embrulho contendo 2 garrafas de conhaque para um amigo em Berlim. O oficial aceitou, mas não sabia, claro, que o pacote, na verdade, continha explosivos plásticos programados para explodir em 30 minutos, tá? Uma caixa de 2 garrafas de conhaque, na verdade não eram garrafas de conhaque, eram explosivos, e iria explodir enquanto o avião estivesse voando. Treskov e o seu assistente, que é o Schlabrendorf, né, esperavam que a morte de Hitler fosse um incentivo para o golpe com ato escalonazista, mas o plano virou fumaça, algumas horas depois, né, quando souberam que o avião do Führer tinha pousado com segurança em Berlim. Schlabrendorf lembrou posteriormente: ainda pior seria a descoberta da bomba. O que aconteceu? Então, lá tem uma bomba que desceu com eles, que eles vão entregar um oficial,
né? E aí o que aconteceu? Tresckow ligou para o oficial, que era aliado deles, que iria receber essa garrafa, supostamente duas garrafas de conhaque, né? E aí ele correu lá, né? E disse que tinha havido um engano com o pacote. E pegou a bomba oculta e trocou por duas garrafas de conhaque, né? Para mostrar que, de fato, havia intenção de presentear esse oficial. E aí, quando foram analisar o que aconteceu com a bomba, né? O fusível, houve um defeito com o fusível, o que impediu a explosão da bomba. Mais uma fracassada. Enigmas da Guerra entrou, deve ser o Marcelo, não é isso? Seja bem-vindo. Você acha que foi sorte ou incompetência dos matadores? Pois foram muitas tentativas e meio estranho não terem conseguido intento. Não será algumas maquiadas? Ninguém pode dizer com certeza, né, Davis? Celi, boa noite. A Celi entrou aí. Enigmas da Guerra, isso. Então, vejam, pode ser que tenha sido um amadorismo também, mas é porque eles não tinham acesso às vezes a explosivos, ao detonador, e enfim, né, aos lápis que eram detonadores, que era um lápis especial, número 10 em inglês, tal. Então, pode ter havido alguma incompetência. Na hora de armar havia muita pressa, havia pouca perfeição na arte da bomba, né? Então, pode ser que tenha acontecido isso. Então, nós vimos agora 5 atentados, né, pessoal? Vamos lembrar? O primeiro, lá na cervejaria de Munique, a briga, onde Hitler houve uma tentativa de atingir Hitler como orador. Depois, o plano de Maurice Bavot, né, em Munique. Depois, a bomba de Georg Elser na cervejaria Burger Braukeller, né? Depois eu inverti, mas foi a bomba de conhaque de Henning von Tresckow, ok? E a missão suicida de Rudolf von Gersdorff, tá? E por último, nós vamos falar talvez da mais importante e mais notável, mais conhecida, que foi a Operação Valkyria, tá bom? O Marcelo entrou aí, o Nildo, sejam bem-vindos, Zuleika, Márcia MT Machado, a Celi disse boa noite, Celi. Bem, vamos lá. O que foi a Operação Valkyria, pessoal? Na verdade, a conspiração para matar Rita, conhecida como Operação Valkyria, começou a ser organizada em 43. Ela aconteceu em 44, julho de 44, mas ela foi organizada a partir de 43. Grandes nomes por trás dela foram os oficiais alemães Wilhelm Canaris, Henning von Tresckow, o mesmo Tresckow que deu as garrafas de conhaque, tá certo? Depois, Klaus von Stauffenberg, o nosso conhecido, o coronel, né, que foi promovido a assistente do chefe de Estado, né, da Alemanha, Friedrich Albright, Erwin von Witzleben e Ludwig Beck, tá? Esses eram os principais, mas haviam outros, tá? A resistência alemã não era formada só por eles. Havia, por exemplo, Helmut von Moltke, que era um marechal de campo prussiano, Dietrich Bonhoeffer, que era um pastor luterano, tá? Johannes Popitz, que era o ministro das finanças prussiano, e o Karl Golddeller, tá? Oficial e político alemão. Aí vocês vão me perguntar, e o Rommel fez parte? Muita gente tem essa dúvida se ele fez parte. A par de Henry, Henry entrou, seja bem-vinda. Isso, é o Tom Cruise no filme, né? Esse filme, aliás, pessoal, tem 2 versões, todas as 2 são muito boas. Há uma versão anterior com o Sebastian Koch, o ator alemão, muito bom, por sinal, e o segundo que foi com Tom Cruise, tá? Todos 2. Então, formaram esse grupo e começaram a planejar. E por quê? Havia um temor das consequências da guerra a conspirarem contra Hitler. Existiam aqueles que estavam insatisfeitos com as brutalidades da guerra, com o tratamento dos judeus, não o afastamento deles, mas a brutalidade que estava sendo feita. Fuzilamento de oficiais soviéticos,
né? Então estava todo mundo meio indignado com isso, porque afinal de contas a Alemanha era um país extremamente culto, né? E civilizado, né? Arthur entrou aí. Muito bom ter colocado esse ponto do Raposa Deserto, ser traidor do sistema, isso. Então, o Rommel, pessoal, a pergunta é a resposta é a seguinte: Rommel, ele na verdade sabia de tudo, mas ele não se envolveu na operação, tá? Ele esperava, algumas pessoas diziam que ele poderia ser o virtual chanceler da Alemanha no caso de Hitler ser morto, tá? Mas ele não se envolveu. Embora Hitler não tenha achado isso, e quando foi descoberta a Operação Valkyria, ele obrigou Rommel a se suicidar, né? Senão ele mataria a família dele. E aí Rommel optou por se matar. Cheguei agora, são 42 tentativas de assassinato. Isso, Arthur, é isso mesmo. Bem, então a junção da derrota militar e da destruição da Alemanha, com a indignação e a violência do Holocausto, mobilizou os oficiais alemães a conspirarem, tá? E o que é que eles queriam? Fazer um golpe militar para que, a partir daí, eles tentassem um pacto de paz, um acordo de paz com os aliados. Mas queriam manter os territórios conquistados. E era difícil isso acontecer, porque os aliados, essas opções não eram consideradas, porque a guerra estava muito favorável aos aliados a partir de 43. Né? Então os aliados certamente não iriam aceitar essa proposição dos alemães de conquistar, de ficarem com os territórios conquistados até aquela data. Ok? Logo após o dia D, que foi em junho, dia 6 de junho de 44, o grupo lançou uma campanha para assassinar Hitler. E onde é que seria? Seria lá na Wolfschanz, ou seja, Schanz, a Toca do Lobo, em português, que ficava lá na Prússia Oriental, tá? Em Rastenberg, tá? O cabeça do plano era, de fato, Klaus von Stauffenberg. É um coronel que havia perdido um olho e a mão esquerda no norte da África, nas batalhas do norte da África, lutando sendo aliado de Rommel, tá? E aí ele se disponibilizou a fazer o assassinato contra Hitler, porque ele tinha sido nomeado assistente do chefe de Estado-Maior Friedrich Fromm, ok? Ele sabia da conspiração, esse chefe de Estado, mas não se envolveu diretamente com ela. E aí esse novo cargo, possibilitava a ele ter acesso direto ao líder do nazismo, né? O Hitler, né? E aumentava as possibilidades de assassiná-lo, ok? E aí, em 20 de julho de 44, houve uma grande reunião onde ele e vários oficiais nazistas foram convocados para uma conferência com Hitler lá em Wolfschanz, né? E ele chegou com uma pasta repleta de explosivos plásticos conectados a um fusível ácido. A mesma coisa, né? Colocava o ácido, ele comia o cabinho que sustentava, caía um pino e batia na bomba, o detonador, ok? Aí, só que ele estava lá colocando, né, a bomba junto com o seu assistente, e aí ele colocou apenas metade. Por quê? Porque nessa hora foi chamado lá para a reunião, e Hitler não admitia atraso de jeito nenhum. E aí ele foi só com a metade da bomba, né? A bomba tinha 1 quilo, ele foi lá com 500 gramas, né? Colocou a bomba, chegou na reunião, não sem uma pequena reclamação de Hitler, colocou a bomba debaixo da mesa a 1 metro de Hitler, a 1 metro dele. É muito pouco, né? Mais ou menos assim, né? E aí, imediatamente deixou o local, a pretexto de dar um telefonema, e ato contínuo voltou e disse que teria que voltar a Berlim, porque estava sendo chamado para uma reunião urgente, né? E foi saindo. Segundo a história, segundo os relatos, a bomba detonou alguns minutos depois, enquanto ele já estava saindo. Mas mesmo assim ele não parou nem voltou atrás, né? Explodiu a mesa de madeira maciça e reduziu grande parte da sala a escombros carbonizados, né?
Quatro homens morreram, mas Hitler escapou com ferimentos leves e com os tímpanos perfurados. Ok? A deslocamento de ar, o barulho, furou os seus tímpanos. Um oficial havia colocado a pasta de Stauffenberg debaixo da coluna principal da mesa de madeira maciça, tá? Apenas segundos antes da explosão, tá? Houve uma reconstituição, nesse filme que eu estou dizendo para vocês, houve uma reconstituição desse atentado, né? Pela History Channel, em parceria com o autor do livro Matando Hitler e com o perito em armas. E eles fizeram a reconstituição com 1 quilo de explosivos. E ficou claro que se fosse 1 quilo de explosivos, mesmo com a proteção da coluna central da mesa, Hitler não teria escapado. Ok? Bem, e aí ele voltou para Berlim. Ele estava tão crente, Stauffenberg, que Hitler teria morrido, que não havia chance de escapar, né? Que ele já foi avisando aos outros conspiradores, né? Que ele teria morrido, e aí foi avisando. Mas só depois soube que ele tinha escapado. Tá? E aí, o que foi que aconteceu? Foi divulgado isso, né? História em Casa entrou aí, seja bem-vindo. A perseguição feroz foi avassaladora, e foi mesmo, Marcelo, né? E aí eles foram presos e executados, assim como milhares de dissidentes. Stauffenberg, nessa mesma noite, tá? Lá para mais tarde, tipo 10 horas da noite, ele foi levado para o Bärenblock, tá? Que era o local onde ficava a Marinha, né? A sede da Marinha, e lá foi executado, no pátio. Atenção, pessoal, no nosso livro nós temos uma foto desse lugar comigo e um memorial para Stauffenberg. É o pátio do Bärenblock, onde fica o memorial da resistência nazista, memória da resistência alemã, digo melhor, tá? E lá tem um museu, inclusive, falando do Goebbels. Todos os atentados que houve da resistência alemã estão nesse prédio lá em Berlim, o memorial da resistência alemã, o Bärenblock, ok? Uma boa parte foi executado, e alguns foram presos e executados no campo de Flossenburg, que fica lá na Bavária, lá embaixo. Tá? Eu fui também com a Leta, na última viagem que nós fizemos, em 2019, tá? Nós fomos lá no campo de Flossenburg e vemos o grande memorial, tanto de Canaris, como do pastor Dietrich Bonhoeffer, como os outros conspiradores. Tá? Executava uma pessoa a cada 15 minutos, a Leta está dizendo, exatamente. Bem, supostamente, depois desse atentado, né, depois do que houve, e Hitler praticamente não se feriu, né, esse plano falhou, ele teria dito que era imortal, que era invulnerável, tá? Mas cautela e, como se diz, né, cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém, né? Ele não foi visto mais em público até o seu suicídio em 30 de abril de 45. O livro do atentado, né, que é esse Matando Hitler, né, do Roger Moorhouse, ele disse que o último atentado contra Hitler, o 42º que ele registra, foi uma suposta tentativa da OBSP de colocar gás venenoso no sistema de ar do bunker de Hitler, mas que ele havia desistido, ou seja, ele só havia planejado. Claro que isso é um argumento, só tem uma testemunha, que foi uma pessoa que conversou com o Speer, mas como vocês sabem, Speer não ficou muito... Não havia uma grande uma grande credulidade em Speer, porque ele tentou passar por bonzinho lá no julgamento de Nuremberg, né? E aí só tinha uma testemunha, mas que não havia mais condições de interrogá-la, ok? Então, olha aqui, adoro o Roger Moorhouse, entrevistei ele para o meu canal, o Marcelo, né? Isso, Marcelo. Dr. Felipe Diniz entrou aí também. A Mônica dizendo, o Canaris sempre me impressionou, pois era de alta patente, era o chefe da Abwehr, isso, serviço secreto alemão, Abwehr, né? Do qual faziam parte não só o Canaris, mas faziam parte os dois cunhados do pastor luterano, a Dietrich Bonhoeffer, e ele próprio, Dietrich Bonhoeffer, fazia parte, ok? Então, pessoal, terminamos.
Temos aí cerca de 12 minutos. Quem quiser fazer alguma colocação, quem quiser fazer um complemento, uma pergunta, vamos fazendo aí. Então lembrando os atentados, um na cervejaria em 21. Vamos lá, vamos recuperar aqui. Da cervejaria de Munique. O segundo, Maurice Bavot, que acabou não atirando nele. A bomba de Georg Elser na cervejaria Burger Braukeller. A bomba de conhaque, né? A bomba, entre aspas, de conhaque do Tresco, tá? A missão suicida do Gersdorf, né? Que ele ia explodir uma bomba junto ao Hitler, ok? E por fim a Operação Valkyria, ok? Canários, o príncipe da espionagem alemão, Nildo, isso, Nildo, exatamente. Fica salva lá, a Denise está perguntando, sim, normalmente salva, né? Vamos ver se o Instagram não dá problema. Excelente, parabéns mais uma vez pela aula, obrigado, Marcelo. Fica no IGTV, viu? IGTV, aprendizado a cada live, parabéns, uma aula clara e didática. Ana Paula Oliveira mandando assim, Hugo Cavalho, muito obrigado, ótima explicação. A Mônica está dizendo, Eleazar, a Glaucia Gislaine é minha amiga interessada na Segunda Guerra. Ótimo, fala com ela, ela pode entrar no grupo, viu, Mônica? Ana Paula Oliveira, muito obrigada. Denise, ok, obrigada. Denise, de novo, ok. Você acha que muita coisa teria mudado na Alemanha nazista sem o Hitler? Lembre-se de que era o primeiro esquadrão dele, de como era o primeiro esquadrão dele. Eu acho que sim. A minha opinião é que sim. Hitler tem uma determinação, aliás, um papel fundamental na Segunda Guerra Mundial. Era uma aposta dele. Eu acho que eles iriam ficar sem liderança, tá? A Cláudia Castilho Monteiro, muito obrigado, excelente explicação. Mônica, muito bom, parabéns. Camille, excelente live com ótima explicação, obrigada. Nildo, parabéns, Eleazar, live segura e eficiente. Adriana PLC, muito boa live, obrigado a todos. Eu faço isso com o maior prazer e tem muita gente do nosso grupo que nos ajuda. Agora está dizendo, o Georg foi executado poucos meses antes do final da guerra. Isso, em abril de 45. Tá? Gláucia, parabéns por partilhar esse conhecimento. É um prazer para mim, viu, Gláucia? Alguém mais quer fazer alguma colocação? Temos alguns 7 minutos, 7, 8 minutos. Alguma pergunta, algum esclarecimento sobre os atentados? Alguma pergunta adicional, algum complemento? Pode fazer. Ok, pessoal? Então, enquanto vocês pensam aí, vou recordar a nossa propaganda de sábado. Sábado, o Rubens Belser vai falar sobre Hitler, um enigma. Ele é psiquiatra, mestre pela FMU de São Paulo, e vai falar sobre essa mente de Hitler, o comportamento de Hitler, ok? Nesse sábado, 16 horas. Já na próxima semana, divulgaremos ainda o tema, ok? Vocês podem dar sugestões. Mas em setembro e outubro, só aos sábados, 16 horas, e 1 em novembro, no começo de novembro, nós teremos o depoimento de vários guias brasileiros que moram na Europa, em várias cidades, Paris, Amsterdã, Munique, Berlim, Egito, que fica fora, mas tem a guerra que foi do norte, da norte da África, né? Eles vão falar sobre esse impacto da Segunda Guerra nessas cidades, tá? Sob o ponto de vista de memoriais, comportamento da população e do povo, da cultura, etc. Então, todo sábado de setembro e outubro e o 1º de novembro, ok? Oi, Manuel, seja bem-vindo. Vocês estão com alguma viagem programada para o ano que vem? Sim, temos 2 viagens, viu, pessoal? A Celi está aí, da Tachidelec, uma para maio, na Normandia, e outra para agosto, que é para Rússia e Polônia, ok? Ô, Manuel, que pena você ter chegado atrasado aí.
Na reconstituição do atentado da Toca do Lobo, ficou provado que a bomba foi mudada de lugar? Sim. Provavelmente sim. Não é a certeza 100%, mas é a única coisa que pode ter salvado Hitler. Ok, Joaquina? Que mais? Mais alguma pergunta? Mais alguma colocação? Em junho, desculpem. Agora está lembrando, a Leta está lembrando que a viagem da Normandia não é em maio, é em junho, exatamente. É em junho e em agosto, final de agosto, tem a da Rússia e da Polônia, ok? E quem for a essa segunda, a primeira também, mas da segunda vai ver lugares que nunca ouviu falar, que nós pesquisamos, que nós escarafuchamos, fomos atrás e descobrimos, tá? Então, junho e agosto, as duas viagens programadas, tá certo? Pela Tashida Ek Viagens, que é nossa parceira. Quais são as tentativas de assassinato de Mussolini e Stalin? Tem uma historiografia específica? Olha, Arthur, você fez uma pergunta que eu vou ter que pesquisar, ok? Então, vamos pesquisar isso. Se for o caso, a gente fala também dessas tentativas de assassinato de Mussolini e Stalin, ok? Mais alguma pergunta, alguma colocação? Vocês vão à Toca do Lobo? Olha, em primeiro momento, Joaquina, a gente acha que não dá, porque a Toca do Lobo fica no norte, né, da Polônia, e distante, se não me engano, dá 200 quilômetros até de Varsóvia para lá, tá? Mas, de qualquer jeito, não fechamos o roteiro ainda. Quem sabe, a gente pode incluir a Toca do Lobo. Eu tenho muita vontade, eu não fui lá, eu tenho muita vontade de conhecer, ok? Então, nós podemos incluir, quem sabe? Vamos falar com a Celi sobre isso, ela está ouvindo aí, e quem sabe a gente pode ir. Qual a sua opinião sobre o insucesso das tentativas? Eu falei antes, né? Pessoal, havia pressa, não era nada sofisticado, porque quem fazia, eles não podiam compartilhar com muita gente, né? Então, eles faziam muito improvisados, detonadores, as bombas, o ácido, né? Tudo isso era muito feito em sigilo, né? Nos bastidores, eles não podiam compartilhar, não era especialista nisso, né? Então, eles falharam nisso, era uma coisa muito precária de se fazer. E havia também a pressa de se fazer, o medo de ser descoberto, né? A Joaquina diz, mas vocês não vão a Gdansk, que é a antiga Danzig, né? Alemã? Olha, pessoal, Gdansk fica depois ainda da Toca do Lobo, tá? Então não sabemos ainda, podemos pensar nisso, tá? O Arthur, qual é o valor desse pacote? Olha, aí conversando com a Celi, que é a mulher do financeiro, ela vai falar alguma coisa para vocês. Celi Tashida Ek Viagens, tá? Entre em contato com ela, a gente pode depois informar para vocês. O Álvaro Silveira entrou agora. Oh, que pena, Álvaro. Você perdeu uma live super legal. Não por mim, mas pela interação, pela troca de conteúdos, né? Também por mim, né? Todo mundo quer um reconhecimento, é verdade. Ok, pessoal? Faltam um minutinho, dois minutinhos para a gente encerrar nossa live. Quem quer falar mais alguma coisa, a gente vai já encerrar. Mais alguma coisa? Algum complemento? Alguma fala? Enfim. Boa. Verdade, né, Marcelo? Ana Paula Oliveira, foi ótima live. Renata Barão, foi legal mesmo, valeu. Então, aguardem sábado, 16 horas, com o Dr. Rubens, psiquiatra, vai falar sobre a mente de Hitler. Hitler, um enigma, tá? Show de bola, Tomás. Obrigado. E na outra semana ainda vamos divulgar. E em setembro, sábados de setembro, outubro e o 1º de novembro, memórias da Segunda Guerra Mundial em várias cidades do mundo. Feito por guias brasileiros que moram nessas cidades. Show, viu? Vai ser um show. Ok? Então, pessoal, vamos encerrar. Boa noite a todos. Kátia,
Boa noite também a você. Encerramos. Uma boa noite para todos. Um resto de semana até sábado, quando a gente se encontra outra vez. Muito legal. Valeu, Nildo. Boa noite, pessoal. Tá dizendo a Gorete Gugel, Aleta. E nós vamos encerrar. Ok? Boa noite.